Bom dia, boa tarde, boa noite. Esta é mais uma edição de Pedro e Cora, aquele seu programa sobre Trump. Pedro e Cora, como vocês sabem, toda quinta-feira, toda terça-feira, no YouTube do Meio, na sua plataforma favorita de podcasts. Eu sou o Pedro Dória, ao meu lado está minha querida amiga Cora Ronay. Trump. Trump. Sabe quem tem o iPhone mais caro do mundo? Que país tem? Nem te conto, vem comigo. Agora, eu estou desconfiando, que quando essa semana acabar, que os Estados Unidos e China estão naquela truco, né? Dou mais 20%, dou mais 30%. Da última vez que eu vi, já estava 125%. Né? Não sei quando que vai estar, quando o programa for ao ar. A gente está gravando na quarta-feira à noite, o programa vai na quinta-feira de manhã. Ainda deve ter uma rodada. Ainda tem mais uma rodada de truco. Do né? Xi Jinping e outra do Trump. Eu estou desconfiando que até o fim da semana o Brasil vai deixar de ser o iPhone mais caro do mundo. Ah, vai. E os americanos vão descobrir o que é o iPhone de 15 mil reais. Sabe? Olha aqui. É uma coisa de doido, né? É literalmente uma coisa de doido. Toda essa coisa das tarifas, isso é uma coisa de um terraplanismo econômico inacreditável, né? Bem, a gente vive num país que adota isso como padrão, né? A gente adota isso como padrão, mas digamos que a gente não é a indústria mais poderosa, a economia mais poderosa do mundo. O Brasil vem de uma tradição de protecionismo, de reserva de mercado. É um vício do qual a gente ainda não se livrou. Mas você pode até dizer que isso ainda é uma coisa cultural no Brasil, né? Bem, eu acho que é. Mas nos Estados Unidos, não. Nos Estados Unidos, você pegar uma coisa que é um resquício de uma época, aqui no Brasil é um resquício do qual a gente tenta se livrar sem muito sucesso, mas tenta. E eles caem nessa, eles vão procurar a casca de banana do outro lado da rua. O Peter Navarro, que é o assessor comercial, é o assessor comercial do Trump. Ele é o Ron Vara também, você sabe, né? Hã? Ele é o Ron Vara também. Quem é Ron Vara? Peter, esse cara é tão picareta. Ele é tão picareta. Quem é o Peter Navarro ou esse Ron Vara? Peter Navarro, ele apoiava todos os livros e papéis dele com um suposto expert em mercado chamado Ron Vara. E Ron Vara é ele. É o nome dele, Navarro. Juro, eu achei que isso era pegadinha quando eu vi, mas fui ver, não, é verdade. Espetacular. Eu não tinha visto essa história, Ele não. criou o famoso expert Ron Vara. Bem... É inacreditável. Ele é um cepalino, né? É uma mente cepalina. Ele é uma espécie de Raul Prebisch americano, né? É isso, ele acredita que o dólar tem que ser fraco, porque se o dólar for desvalorizado, os Estados Unidos exportam mais e importam menos. Ele acredita e defende que precisa ter tarifa alta para produto importado, para quê? Para fazer substituição industrial mesmo. É aquela lógica de você vai assim desenvolver as indústrias brasileiras, americanas. E o papo é o seguinte: qual é a situação concreta? Meio Vale do Silício está ferrado. A Apple está ferradíssima. A Apple está muito ferrada. O Tim Cook, quando começou a ficar claro que o Trump ia fazer essa escalada, o Tim Cook mandou vir de avião às pressas para os Estados Unidos tudo quanto é iPhone que estava produzido na China e na Índia, para entrar tudo o estoque dentro dos Estados Unidos para ele ter. Agora, ele vai ter iPhone 16. Quando tiver o iPhone 17, que eles vão lançar no fim do ano, ferrou agora. E não sei se vão ter o suficiente, porque esses estoques são sempre renovados, né? Mesmo que você traga tudo que está lá. Eles vão ter por algum tempo. Eles acham, a Apple acha que até o fim do ano eles têm aparelho suficiente.
E aí tem um problema de, quando a tarifa estava em 54%, que era há muito tempo atrás, no início da semana, quando a tarifa estava em 54%, o cálculo que os analistas estavam fazendo é de que o valor do iPhone ia aumentar em 40% dentro dos Estados Unidos. Quer dizer, um iPhone de $999 ia passar por 1.400 e tanto. Mas existia a possibilidade de a Apple absorver parte desse aumento, de forma que o iPhone, sei lá, fosse para 1.200, 1.300 e a Apple teria uma margem de lucro menor. O problema é que agora 125? a gente está falando de um iPhone de $2.000, de um celular de $2.000. Não existe celular que custa $2.000 no mercado americano. Não. Mas você sabe que, mais do que isso, eu fico pensando no cotidiano das pessoas. Porque... Desculpa só interromper. Cora, os Galaxies da linha S vão ficar uns 20%, 30%... Aliás, não. Agora vão ficar uns 50% mais baratos do que os iPhones. Porque a taxa coreana é muito menor. Isso vai ser ótimo para a Samsung. Então, veja só a loucura. Uma empresa americana vai se ferrar. E a concorrente coreana, porque a principal concorrente da Apple é a Samsung, evidente. No mercado latino-americano, no mercado asiático, tem a Huawei e tal. Mas no mercado americano, no mercado brasileiro, é Samsung. No mercado mundial. No mercado mundial também, porque a Huawei não tem penetração em muitos países como tem na Ásia, na África e na América Latina, menos o Brasil. Eu nunca entendi bem por que eles decidiram entrar no resto da América Latina, mas não no Brasil. Mas tomaram essa decisão, enfim. Fato é que, dentro desta loucura na qual os caras se meteram, no mundo dos celulares, quem vai se dar bem é a Samsung. Vai. E quem vai se dar mal é a Apple. Vai. Me explica qual é a lógica. Aí um secretário adjunto vai para a televisão dos Estados Unidos e fala: não, mas muito em breve nós teremos americanos apertando tiny parafusos para fazer celulares aqui. Quase não tem parafuso! Não é gente que aperta! Olha aqui, não existe fábrica como o Trump acha que existe. É inacreditável. Se ele tivesse ido à fábrica dos semicondutores que eu fui, lá na Coreia, da Samsung, por sinal, ele ia perceber o tamanho da burrice que ele está falando. Se ele fosse a Embraer, aqui no Brasil, no interior de São Paulo, e também... Porque você chega na Embraer, tem 5 pessoas. Você chega na fábrica de semicondutores da Samsung, tem 5 pessoas numa extensão de vários e vários campos de futebol. Eu não sei nem estimar o tamanho daquilo, porque é a coisa maior que eu já vi. E aquelas pessoas estão lá só para verificar se os robôs estão funcionando bem. Porque se não vê uma pessoa mexendo, só aqueles braços mecânicos e tal, é bizarro. O cara está no século XIX. Século XX, vai. Não, 19. O século XX já estava imaginando robôs olha, é de um primitivismo, né, de um terraplanismo. E os americanos não estão entendendo o tamanho do drama. Porque uma coisa que me choca quando eu estou lá é a quantidade de coisas que é made in China. Eu já vi palito made in China nos Estados Unidos. Acho que essa fábrica os americanos conseguem reimplantar. Mas escuta, não faz sentido, entende? Quer dizer, quando você está num nível de dependência tão grande de... Sabe, tem um vídeo que está circulando do Tim Cook, que é muito interessante, que é um vídeo antigo, não é um vídeo novo, não. Que alguém faz uma pergunta para ele, por que não tem iPhone nos Estados Unidos e tudo mais? É porque a mão de obra barata chinesa. Aí o Tim Cook se vira e fala, pro tipo de coisa que eu faço, ele está se referindo aos iPhones, por exemplo, aos computadores, né, os Macs, pro tipo de coisa que a gente faz na Apple,
Não tem essa mão de obra barata. Não. A China não é um lugar de mão de obra barata para esse nível há muito tempo. O que eu tenho na China em quantidade, que não existe em nenhum outro lugar do mundo, e esse é o problema da gente, que a gente não consegue substituir, é skilled labor. Eu tenho uma quantidade muito grande de engenheiros que têm um determinado tipo de habilidade que você no Ocidente não encontra. Ele falou que se ele fizesse uma reunião, juntava 4 ou 5 numa sala e na China enchia um estádio. É isso. Basicamente isso. Então, você deve ter visto esse vídeo. Vi. E eu acho que isso é uma das coisas que, sabe, tem uma... O New York Times publicou uns meses atrás uma longa reportagem sobre a fábrica que eles estão tentando construir de semicondutores no Arizona. É uma fábrica ultramoderna, tudo mais, que seria uma fábrica para você fazer os microchips mais sofisticados do mundo nos Estados Unidos. Hoje eles são fabricados na Coreia ou principalmente em Taiwan. Coreia do Sul, evidentemente, não do Norte. Você tem fábrica de semicondutor ultra sofisticada em Taiwan e na Coreia do Norte nenhum outro, na Coreia do Sul, nenhum outro lugar. Mas estão tentando fazer essa no Arizona. Já tem 6 anos essa construção. Começou no primeiro ano do governo Biden. E tem um bando de engenheiro taiwanês e sul-coreano lá que arrancam os cabelos. O que os engenheiros falam? E eu não sei se é difícil avaliar se é por preconceito ou não. O que eles falam é que os americanos não têm a disciplina necessária para... Eu desconfio que tem uma certa dose Eles não têm, não. Eu desconfio que tem uma certa dose de preconceito oriental ali. Não, tá? não. Se você se lembra que o Obama e a Michelle foram contratados pela Netflix para fazer uns documentários e tal? Sim, claro. E eles produziram, eu não me lembro mais se isso era um único vídeo ou se era uma série, mas eu assisti, interessantíssimo, comparando a estrutura de uma fábrica na China e de uma fábrica nos Estados Unidos. Você percebe por que os Estados Unidos estão perdendo essa guerra. Porque não é só que a mão de obra na China é barata, é o tipo de mentalidade é uma coisa que a gente no Ocidente, a gente não consegue entender muito bem, porque aquela dedicação ao trabalho, tudo é a fábrica, o orgulho de ter fabricado aquele negócio. Enfim, as éticas de trabalho são completamente diferentes. Então, não é só um problema de preço, não. É um problema de cultura. Se o Trump tivesse assistido esse filme... Você está se referindo ao American Factory? Sim. Fábrica americana, que ganhou, acabei de ver aqui, ganhou Oscar de melhor documentário em 2019. Ah, pois é. Se o Trump tivesse assistido esse filme, ele não teria feito essas taxas. Porque ele teria visto que o buraco é mais embaixo. Mas a característica do Trump, uma das, né? Ele é um poço de características negativas, mas é a completa ignorância, a falta de cultura em todos os níveis, né? Sabe outra indústria que está com medo de quebrar? É a indústria dos aparelhos inteligentes de casa. Lâmpadas e tal? Lâmpadas, etc. É uma indústria que está tentando botar o pescoço para fora, tentando criar mercado. Uma das principais dificuldades deles é que os equivalentes chineses são muito mais baratos. Veja, empresas americanas, fabricando as coisas na China e trazendo para os Estados Unidos, ainda assim não conseguem fazer as coisas, as lâmpadas e rádios e micro-ondas e cafeteiras e sei lá o que você faz, e robôs de toda sorte, né? Aspiradores, aspirador de piscina, todos esses equipamentos automatizados de casa, você fabricando na China, desenhando nos Estados Unidos, fabricando na China, ainda assim o seu preço é maior do que o preço do equivalente chinês. Então eles já estavam ferrados com isso. Agora que você sobretaxa... Porque isso é uma das dificuldades que eu acho que não registrou em Washington, que é o fato de que as maiores empresas que você está prejudicando são empresas americanas. Teve um cara, olha, eu não sei mais quem falou, porque
Eu vi tanta coisa esse fim de semana, eu acompanhei tanto esse noticiário, que a essa altura, tirando aquela frase maravilhosa do Larry Summers, que essas tarifas do Trump estão para a economia como a astrologia está para a astronomia, né? Mas um cara falou uma coisa maravilhosa. Ele diz o seguinte: os americanos não querem fazer Nikes, eles querem usar Nikes. É isso. Eles não sabem mais fazer aquele tênis. Se você precisar fazer uma fábrica de Nike nos Estados Unidos, não vai dar certo. Tem vários memes muito divertidos. Um dos memes muito divertidos é um videozinho feito com IA, naturalmente, Claro. em que aparece um bando de personagens americanos da política americana, a começar pelo próprio Donald Trump, numa daquelas sweatshops de costura chinesas, entende? Ali, o Donald Trump gordo costurando coisa na máquina de... A gente está rindo também, Cora, de nervoso. De nervoso, porque vai ser um caos na economia mundial. Olha aqui. Agora, a ignorância econômica dos americanos é desoladora, sei lá, aterradora, ou o que você quiser. Porque eu vi como o esforço que todo mundo fez nas emissoras de televisão e nos jornais para tentar explicar o que é uma tarifa. Ainda tem gente lá que acha que isso é uma coisa que a China vai pegar e vai dar o dinheiro para os Estados Unidos. Eles não estão entendendo que são eles que vão pagar. Não, até porque o Trump faz essa confusão muito, né? Ele diz que quem vai arcar com o custo são as empresas, não são os consumidores. Quer dizer, no fim das contas, o que ele está dizendo, em essência, é o seguinte: olha, todas as empresas vão cortar sua margem de lucro para manter o preço, e é isso que você está falando, não é? A gente entende exatamente onde nós que brasileiros, custa o pois imposto é. Olha, você vê que a gente passar por certos apertos na vida Os tem suas americanos vão vantagens. começar a dar valor para free shop, por exemplo. Vão! Eles passam batidos pelo free shop. Olha, mas eles realmente nunca entenderam a cultura brasileira do free shop, viu? Nunca? Os meus amigos nunca entenderam. A gente chega no Brasil e a gente corre para o free shop, a gente pede para eles trazerem 2 garrafas de uísque, ou sei lá, que eles dizem, você passa pelo free shop, pega um negócio lá para mim. Bem feito. É rir para não chorar. Cora, até terça-feira, né? Se o mundo ainda existisse, ainda estivéssemos aqui. Ai, meu Deus. Ei, não pula o vídeo, não. Você vai querer ouvir isso antes de sair. Confia em mim. Se você chegou até aqui, é porque se informar importa para você. Agora, me responde com sinceridade. Você também está cansado das manchetes sensacionalistas, dos discursos tendenciosos pró-Lula, pró-Bolsonaro e da chuva de notícias que falam mais do mesmo? Pois é, a gente te entende. Está todo mundo cansado e para nós a saída é consumir conteúdo que vai além do óbvio. Reportagens e análises que trazem diferentes abordagens com gente que debate e joga luz em argumentos que te fazem entender o mundo de verdade. E não ser só mais um na multidão. Isso é o que você pode esperar assinando o Meio Premium. Nossa edição de sábado, por exemplo, chega na sua caixa de e-mail com reportagens especiais para você parar de repetir manchete e começar a formar opinião de verdade. Tem também o nosso streaming, com um catálogo sempre muito atualizado, com documentários e entrevistas que desafiam o que você já conhece. Assuntos como crianças trans, política brasileira, democracia, produções culturais que mesclam entretenimento com informação. Inclusive, entra essa semana porque estreia o documentário Decifrando o Clima, uma jornada junto a cientistas que propõem pensar como podemos ser resilientes e até mesmo prosperar diante das enormes mudanças climáticas. O Meio Político e o Meio Perspectiva são outros conteúdos especiais que traduzem o que está realmente em jogo na política, na tecnologia, na sociedade. Quer ter acesso a tudo isso?
Vai em premium.canalmeio.com.br e assina. É rápido e, olha, não tem burocracia para cancelamento. A diferença entre quem lê notícia e quem entende o que está acontecendo no Brasil e no mundo começa aqui. Seja Premium.